Deus do céu, essa vida de apertar botão, né? Desculpa, gente, então agora pronto. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre ferramentas práticas para a gente viver uma vida com equilíbrio. E eu queria falar primeiro, né? Deixa eu me falar quem sou eu. Eu sou a Tati Miyamoto, eu sou coach de equilíbrio e bem-estar. Eu moro na Austrália, para quem não sabe. E então, boa noite para o Brasil. Bom dia para quem está na Austrália. Aqui são 10 da manhã. A gente mal está começando o nosso dia. E eu trabalho com pessoas, assim, o coaching, na verdade, ele pode trabalhar com diversos objetivos, né? Tudo depende da pessoa. Mas eu gosto muito desse nicho de equilíbrio e bem-estar. Eu ajudo pessoas que buscam isso. Depois eu vou contar até a história de uma cliente minha que a gente fez o processo e foi bem bacana. Eu tenho 3 filhos pequenos, moro aqui já faz 10 anos. E é isso, essa é um pouquinho da minha história. Hoje a gente falando um pouquinho sobre equilíbrio, e eu quero saber aqui, quem nunca se sentiu igual aquela foto da mulher carregando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Uma mulher com 30 braços fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Tipo, porque hoje em dia a gente, principalmente as mulheres, eu vou ter que pedir desculpa para os homens aqui, tá? Mas assim, as mulheres eu acho que fazem muito mais. Enfim, a gente tem que ser dona de casa, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser profissional, a gente tem que ser esposa e só para nomear alguma coisinha, né? Então, assim, a gente tem muita coisa nas nossas costas, a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer, a gente é cozinheira também, né? E por aí vai. E assim, o que acontece? Qual é o perigo de tudo isso? O perigo de tudo isso, na verdade, é quando a gente chega num ponto que a gente se esgota, que a gente não dá conta das coisas que a gente tem que fazer e a gente simplesmente se esgota a energia e a gente vive no piloto automático. A gente nem presta mais atenção no que a gente faz, nas coisas que a gente não vê mais prazer. Então, na verdade, quando eu falo bastante, né, de vida equilibrada, a vida equilibrada é isso, é a gente saber balancear tudo isso que a gente tem na nossa vida para a gente não se esgotar de vez. Então, primeiro ponto é a gente reconhecer. A gente reconhecer que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinha. Não tem como, gente. Não tem como a gente alcançar tudo, assim, né, que a gente deseja na nossa vida. Um exercício muito legal que eu sugiro é assim, imagina um malabarista, principalmente aqueles de circo, que eles são tão habilidosos, né? Que eles fazem, sei lá, 10, 20 bolinhas, eles começam a fazer o malabarismo deles. Então, imagina a nossa vida sendo nós sendo malabaristas, e cada bolinha é uma tarefa que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então, assim, se a gente der prioridade para todas elas e cada vez for entrando mais bolinha, vai chegar uma hora que a gente vai se atrapalhar e a gente vai derrubar tudo. Ops, e ó, derrubar tudo. E o que é importante? Faça um exercício de reflexão, por exemplo, pegando 3 bolinhas, imaginando que 3 bolinhas dessas são bolinhas de vidro. Então, essas bolinhas são muito importantes para você. Seriam as bolinhas mais importantes na sua vida. E se você derrubar elas no chão, elas vão quebrar e vai ser um problema muito sério. As outras bolinhas, além dessas 3, você vai conseguir jogar mais bolinhas no ar. Só que as outras, elas são de borracha. Então, se elas caírem no chão, elas vão bater no chão, vão pingar e vão subir de novo. Tá tudo bem. Caiu, mas subiu, né? Então, pensa, que são 3 coisas, de 3 a 5 no máximo, que são coisas que são muito importantes para você, que essas você não pode abrir mão. Então, por exemplo, eu aqui, eu não posso abrir mão, por exemplo, de fazer comida saudável para os meus filhos. É uma coisa importante para mim. Então, assim, isso é uma coisa importante para mim. O que mais eu priorizo? Eu priorizo a minha saúde mental. Então, assim, o meu tempo comigo mesma, isso é prioridade. Eu preciso disso, porque se eu não tenho isso, eu realmente perco o caminhar, eu perco a minha cabeça. Então, assim, tem coisas na minha vida que são prioridades, as outras eu encaixo. E geralmente o que funciona para mim faz o que é prioridade primeiro, porque aí depois o resto você vai encaixando do jeito que for e reconheça
que você mantendo as suas bolinhas de vidro no ar já é um trabalho fantástico. Se você conseguir colocar outras a mais, então, melhor ainda, né? Eu queria falar um pouquinho sobre as áreas da vida. Então, o que seria uma vida equilibrada? Uma vida equilibrada é a gente conseguir. Imagina a gente tendo uma vida e a gente. Eu vou dividir. Desculpa, pessoal do Instagram, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou dividir aqui a minha tela com o pessoal do Zoom. Um minutinho só, que eu estou dividindo a tela. E assim, a gente tem a roda da vida. Imagina que a nossa vida é uma roda, um círculo, e você divide ela igual fatia de pizza. Então, assim, cada pedacinho é uma área da nossa vida. Então, você tem a área da família, a área da carreira, do relacionamento, a diversão, o lazer, a vida social com seus amigos, a saúde, a criatividade e o lado financeiro. Então, são uns exemplos de áreas da nossa vida. O que é uma vida? O que é ter uma vida equilibrada? Ter uma vida equilibrada é a gente tentar balancear todas essas áreas da nossa vida. Acontece que a gente se sente drenado, a gente se sente esgotado, a gente se sente nervoso, a gente, sei lá, todas essas coisas que a gente tem às vezes negativas, na verdade são porque uma dessas áreas não estão sendo atendidas. Então, esse é um bom exercício para a gente fazer. Aliás, se alguém quiser depois, dá para procurar na internet, Roda da Vida. Ou então, se quiser deixar o e-mail para mim aí no chat, depois eu mando a roda da vida para vocês, um exemplo. Porque aí é um bom exercício também para vocês verem qual área da minha vida tá precisando de mais atenção. Porque se você está vivendo uma vida que você não considera equilibrada, tem alguma área da sua vida que está faltando alguma coisa, né? Então, esse é um exercício bem legal. Eu queria dividir com vocês um caso de uma cliente que eu tive, porque assim, ela tinha uma carreira super bem sucedida, ela trabalhava numa empresa, ela tinha um cargo super alto, ela tinha um salário muito, muito bom, só que ela não estava feliz. Por quê? Porque ela sentia que ela não estava aproveitando o filho dela que estava crescendo. Ele é pequeno ainda e ele, assim, ela falava, tipo, a carreira que eu tenho, o sucesso que eu tenho, não compensa o tempo que eu tô perdendo com ele. Então, essa era a dor dela, entendeu? Ela queria uma vida que ela pudesse sentir que ela aproveitava ele, que ela não saía correndo de casa para o trabalho, quando voltasse era o tempo só de botar ele na cama, né? Ela não queria isso. Então, a gente trabalhou bastante e no fim do nosso processo, na verdade, assim, ela já sabia onde ela queria chegar, ela já sabia o caminho que ela iria percorrer. A única coisa é que a gente ainda não tinha trabalhado, assim, ela ainda não tinha feito nenhuma ação, mas ela falou, tá tudo bem, eu sei que, né, eu sei o que eu quero. E o que aconteceu? Uns meses depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha pedido demissão do emprego dela e ela ia finalmente abrir o negócio dela que ela sempre sonhou, que ela poderia ter mais flexibilidade para ficar em casa com o filho dela e ver o filho dela crescer. Então, assim, são coisas assim, né, que a gente às vezes não para pensar, ou às vezes a gente dá tanta importância. É lógico, gente, eu não tô falando que dinheiro não é importante. O dinheiro é muito importante, o dinheiro é o que faz a gente sobreviver, dar comida, da casa pra gente. Mas, assim, às vezes, né, o quanto a gente está trabalhando e investindo, por exemplo, na nossa carreira, se é o que te faz feliz, tá ótimo, continua fazendo. Agora, se você acha que não tá te satisfazendo, porque na verdade você está deixando outras áreas da sua vida para trás, é hora de repente de repensar e ver se dá para fazer outra coisa, seguir um caminho diferente, fazer alguns ajustes, né, no caminho. E agora eu vou entrar no tema mesmo da palestra de hoje, que são as ferramentas práticas. Então, eu vou dar ideias de como a gente pode fazer para a gente balancear aquela roda que eu falei de todas as áreas. O mais importante, gente, é vocês saberem, é vocês pensarem o seguinte: o que é importante para vocês não necessariamente é o que é importante para mim. Cada um tem uma vida, cada um funciona de um jeito. Eu vou dar várias ideias aqui e vocês podem pegar uma que dê certo, né? Que vocês achem, essa aqui é legal, eu vou tentar, posso tentar, ou então isso aqui eu já faço, né? Então, assim, coisas muito, muito práticas é o que eu vou fazer aqui agora. Então, primeiro, a gente precisa gerenciar nossas expectativas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que alinhar nossas expectativas com a nossa realidade.
Não adianta, por exemplo, eu agora, nesse momento que eu tenho 3 filhos pequenos, que eu já falei, eles estão em casa. Uma só que pode ir para a escolinha de vez em quando, algumas vezes por semana, mas os outros estão em casa, estudando em casa. Não tem como eu ter expectativa de que eu vou realizar um monte de coisa, que eu vou trabalhar 8 horas por dia, sendo que as crianças estão em casa, por exemplo. Então, assim, eu tenho que ver a minha realidade e colocar a expectativa, né, de acordo com o que eu acho que eu vou conseguir alcançar. Então, isso evita muito a frustração. Então, às vezes, quando a gente se frustra muito, pode ser porque a gente está esperando muito, né? Então, assim, a gente pode diminuir um pouquinho a expectativa. Planejamento é uma coisa muito importante. Eu confesso que eu não era a pessoa de fazer listinha. Eu tinha, sei lá, não é porque eu tinha preguiça, mas eu só ia, né? E aí meu marido sempre ficava, faz listinha, faz listinha. E, gente, fazer listinha é muito bom. No dia que eu faço listinha, eu sinto que eu tô muito mais focada. Tipo assim, eu consigo cumprir mais, porque assim, eu tenho a lista, eu tenho as tarefas que são importantes para mim naquela hora. Então, assim, eu não. Quando você tem uma lista, você procrastina muito menos. E aí, quando você também faz o tique de quando você completa um negócio, é super gostoso. Eu acho que o melhor de tudo é você dar o tique na lista, ou riscar o item. Então, assim, ter uma lista é muito importante e ajuda bastante a gente a focar. E por que a lista é importante também para uma vida equilibrada? Porque, assim, aí quando você está focado, você consegue ver todas as áreas que você está trabalhando e tudo que você precisa fazer, né? Então, assim, às vezes você está vendo, você consegue ver, pera lá, eu posso encaixar de repente e ligar para uma amiga minha que eu tô querendo, né? Eu posso encaixar tal coisa, porque aí você vai enchendo copinhos, enchendo um pouquinho de cada área da sua vida. Além dessa lista de você priorizar, né, conseguir ver todas as tarefas, aprenda a delegar. Delegar é uma coisa muito importante e uma coisa muito difícil para quem tem necessidade de controle, assim como eu, confesso. Momento confessar, oh, meu Deus, confissão. Gente, desculpa, tá? 10 anos na Austrália, eu vou falar. Chega naquele ponto que você fala que você não sabe nem falar português direito, nem inglês direito. Mas enfim, vamos lá. Confissão. Quando a gente controla muito a nossa vida, quando a gente controla tudo, a gente quer ser control freak, eles falam aqui. Quando a gente quer controlar tudo, o que acontece é que a gente pira, de verdade. E aí a gente pensa que a gente quer delegar, só que na verdade a gente não quer delegar. Por quê? Porque a gente sabe que o outro não vai fazer igual a gente. Qual é o problema disso? A gente vai ficar tudo nas nossas costas e a gente vai ficar choramingando que a gente não teve ajuda? Não, porque foi nossa escolha não delegar. Então, assim, delega coisas simples. Eu ia pôr um slide aqui, mas eu não vou colocar. É uma matriz. Então, pensa assim, você tem tarefas, você consegue dividir suas tarefas em tarefas importantes e não importantes, urgentes e não urgentes. Então, as tarefas ideais para você delegar são as tarefas que são urgentes, mas que não são importantes. Porque se ela não é importante, se você considera ela não importante, na verdade você consegue delegar para alguém que aí a pessoa pode fazer do jeitinho dela e tudo bem, você vai ficar mais tranquilo. Então, assim, vai treinando delegar. Sábado, 2 dias atrás para mim, eu falei, gente, hoje é dia de limpar a casa e eu não vou limpar a casa sozinha. Tem 5 pessoas sujando a casa aqui. Todos os dias eu não vou limpar a casa sozinha, não. Vamos todo mundo limpar a casa. Então, assim, o que eu fiz? Eu ensinei os pequenininhos a limpar alguma coisa e assim, gente, tem que fechar o olho. É lógico que eu faço eles capricharem o melhor que eles podem, mas é claro que eu não vou esperar que eles vão limpar a casa do jeito que eu tô esperando, né? Ou do jeito que eu limparia. Então, é isso, é aprender a delegar e aprender a relevar. Se você quiser depois ir lá, se você está muito controladora e quiser ir lá depois e refazer, você refaz, mas não na frente da pessoa, tá? Porque senão a pessoa nunca mais vai te ajudar, te garanto. E uma coisa essencial da vida que eu sempre falo, eu vou continuar falando, é aprender a falar não. Quando a gente aprende a falar não, a gente está falando sim pra gente. As pessoas que têm dificuldade de falar não para o outro, na verdade, elas têm dificuldade de falar, de se respeitarem, elas têm dificuldade de falar sim para elas mesmas. Elas não sabem estabelecer limites para a vida delas. Então, assim, falar não é uma coisa muito importante. Se é difícil você falar não, começa com coisa pequena. Coisa pequena. Mamãe, pega água para mim. Não, filho, levanta e vem buscar você, né? Então, assim, coisa pequena, pequena mesmo.
E aí você vai aumentando, porque na verdade, quando você não tem que servir todo mundo. Quando você serve todo mundo, o que está acontecendo é que você para de servir você mesmo, você para de se escutar, você para de ver, de prestar atenção nas coisas que você precisa. Então, lembra sempre disso, aprende a falar não. Eu vou ler uma frase aqui do Mahatma Gandhi que fala exatamente isso. Ele fala assim: um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar. Ou pior ainda, para evitar complicação. Então, na verdade, quando a gente fala, o treino maior que eu vejo aqui é assim: quando a gente fala sim, vamos falar sim que seja um sim verdadeiro, que a gente esteja mesmo querendo falar aquele sim. Esse é o treino. Então não fale sim só para agradar, porque também quando a gente fala para agradar, às vezes a gente faz de mau gosto e a outra pessoa também percebe, né? Então esse treino é muito legal, gente. Espera um minuto que subiu meu mouse. Achei. Vamos continuar. Outra ferramenta para ajudar a gente a viver com mais equilíbrio é a música. A música, já tem estudos científicos que comprovam que a música ela ajuda a elevar nossa vibração, a diminuir sintomas de ansiedade, de depressão. A música até consegue atenuar enxaqueca e TPM, gente. Fala sério. Então, assim, nada melhor que a gente reduz o estresse também. Então, nada melhor que quando a gente quer, quando a gente pode. Às vezes, quando eu vou faxinar a casa, eu boto uma música de dançar, porque aí eu vou dançando pela casa, limpando a casa. A música, ela eleva o ambiente, entendeu? Então, assim, foi feito até um estudo que a música clássica pode até melhorar a sua memória. Então, assim, a música traz prazeres incríveis e sem contar que não só ouvir música, a gente pode dançar, né? E a gente, quando a gente dança, a gente entra em movimento, a gente se sente bem. Ontem à noite eu fiz uma danceteria na minha casa. Tava todo mundo, aquele fim de domingo, todo mundo já meio cansado. Aí eu falei, não vai ser assim não. Aí a gente fez uma playlist no celular, botou as músicas, ficou todo mundo dançando. Uns dançam mais, uns dançam menos, mas tá tudo bem. Todo mundo acho que foi dormir feliz ontem. Foi gostoso. E aí, aproveitando esse gancho da dança, que a dança faz a gente se movimentar, o movimento também é uma coisa muito importante pra gente. Na verdade, assim, o que acontece com o movimento? O movimento é tudo, é dança, é exercício físico, então pode ser caminhada, corrida, natação, tênis, jogar bola, andar de bicicleta, o que você gostar. A gente tem que se manter em movimento, principalmente agora que a gente está dentro de casa, confinado, em quarentena. É mais difícil a gente se movimentar, a gente não sai na rua para andar até algum lugar, né? Então, assim, a gente tem que lembrar de se movimentar, a gente não pode passar o dia inteiro sentado, parado, porque quando a gente movimenta, a gente renova as energias do nosso corpo. Quanta gente faz exercício e fala que depois do exercício se sente muito mais revigorado, né? Porque, na verdade, a gente gasta energia com o exercício, a gente se cansa, a gente tem uma estafa, mas, na verdade, o exercício ele gera muito mais energia pra gente. Então, assim, se você for comparar pessoas que fazem exercício de pessoas que não fazem, a chance da pessoa que faz exercício ter mais energia é muito maior do que a pessoa que fica mais parada em casa. Até quem trabalha em casa, quem está trabalhando em casa também é muito importante, né? Lembrar disso. Sempre, sei lá, coloca um alarme, a cada 1 hora levanta, faz alguma coisinha, porque é muito fácil a gente ficar sentado e esquecer do tempo e ficar parado, né? Sem fazer movimento. Eu vou dividir mais uma tela com o pessoal do Zoom. Outro jeito da gente... Agora, todas as coisas que eu vou falar aqui é pra gente se cuidar da gente, porque lembra que eu falei que a gente muitas vezes agrada os outros, faz tudo pelos outros, não fala não pra ninguém, só pra gente, né? A gente esquece da gente. Então, na verdade, o que eu vou falar agora são ideias pra gente fazer por nós. Porque quando a gente faz as coisas por nós por um tempo, é igual eu tava falando, né? Priorize você. Quando a gente faz por nós, a gente se sente especial. É como se a gente estivesse se mimando. E aí a gente está mais preparado e mais pronto para poder mimar os outros.
Então, banho relaxante. Imagina, eu não sei se você tem banheira em casa, se você tem, você pode usar a banheira, se você tem, ou se você gosta, né? Ou se você não tem banheira, você pode fazer no chuveiro, ou você pode até pegar uma bacia com água morna e fazer isso. Então, coloca a água morna, ou liga o chuveiro, ou liga a banheira, coloca óleo essencial, pode ser no difusor ou pode ser aonde você está fazendo, né? Que no chuveiro é mais difícil de botar, então põe o difusor fora. Coloca uma música gostosa, relaxante para você. Aproveita aquele momento, acende vela. Você pode fazer um chazinho para você, para tomar enquanto você aproveita aquilo. Pode ler um livro gostoso também. Então, assim, e aproveita aquele momento. Não precisa ser longo. Eu lembro que eu tenho uma amiga que ela fala: gente, eu odeio tomar banho de banheira. Pra quê? Tipo assim, ela sempre falou: pra quê? What's the point, né? Tipo, pra que eu vou tomar um banho de banheira? Assim, não precisa ser longo. Às vezes pode ser 5, 10 minutos o banho. Um banho gostoso que você se sinta especial. Tipo assim, imagina que é um ritual, entendeu? Não é pelo banho, é um ritual que você preparou com carinho para você e você faz aquele banho. É bem gostoso e você se sente muito mais calma depois. Outra coisa é o poder... Ai, meu Deus do céu. Peraí. O poder do toque. Principalmente no banho, a gente pode fazer esse treino, né? Quantas vezes a gente esquece, na verdade, de se tocar, de se abraçar, de se sentir. Então, no banho, na hora do banho, é um bom exercício. Tipo assim, porque eu imagino que banho a gente tá pensando em qualquer outra coisa, menos em tomar banho. A gente toma banho, tipo, vamos dizer, no piloto automático, né? Então, eu convido vocês, no próximo banho que vocês forem tomar, toma banho com carinho, passa a mão em você, tipo, percebe toda parte do seu corpo, agradece o seu corpo. O nosso corpo é tão maravilhoso, é ele que permite a gente estar aqui vivo, né, aproveitando a nossa vida. Então, assim, isso é muito, muito importante. O contato com a natureza também é muito importante. E, assim, o contato com a natureza tem inúmeros benefícios. Quando a gente, por exemplo, anda com os pés descalços na grama, a gente está se conectando, a gente está aterrando as nossas energias. É como se a gente tivesse equilibrando a nossa energia com a energia da terra. Pode ser na grama, pode ser também na praia, né? Na areia da praia. Quando a gente está na natureza, a gente consegue praticar mindfulness. A mindfulness é viver no momento presente, é você estar presente para aquela determinada atividade. Então, quando você está na natureza, você consegue parar. Se você parar, você consegue ver diversas cores, diversos formatos, diversos cheiros, você consegue sentir barulhos, né? Sons de pássaro, som de água, depende de onde você estiver. Então, assim, você consegue praticar a presença absoluta. E isso faz com que... É como se fosse... Serve como uma meditação. Quando você consegue parar numa coisa e focar, serve como uma meditação isso. Apreciar o belo, a natureza. Gente, quanta coisa linda tem na natureza pra gente apreciar. E você estando na natureza, aproveitando, tem o banho de sol. O sol, ele nos dá vida. Lembra nas nossas aulas de ciências, né? As plantas, por exemplo, não viveriam sem sol. Elas usam o sol para fazer a fotossíntese para gerar oxigênio para a gente. E a gente precisa de sol. Tem a vitamina D, que na verdade a gente só consegue através do sol. Hoje em dia tem, né, vitamina sintética que você toma, mas assim, para que a gente vai gastar dinheiro se a gente pode tomar sol? Se você está em casa preso, que você não pode sair de casa na quarentena, mas de manhã tenta ver algum lugar, se você puder pegar sol, que seja 5, 10 minutos, já vai fazer muita diferença, porque o sol ele traz essa energia pra gente, essa coisa boa. Não se esqueçam de tomar sol, que é muito importante. A meditação também ajuda a gente a se equilibrar e se reconectar com a gente mesmo. Aqui eu coloquei 10 minutos de manhã meditação guiada, porque na verdade é uma coisa que eu tô fazendo e eu amo. Eu já tentei meditação, acreditem em mim, de vários jeitos, de várias formas, todo horário possível e imaginável. E aí eu comecei, faz 30 dias, acho, que eu tô fazendo meditação de manhã. Então, assim, eu abro o olho, eu acordo, eu faço uma meditação guiada. Então, eu tenho uma app que eu tô usando, você pode usar o que você quiser, tá? Eu tô só dando ideias. Eu uso uma app que chama Insight Timer.
E essa app você consegue procurar vários gêneros de meditação, meditação para mãe, meditação para gratidão, meditação para foco, meditação. Gente, tem para tudo, de verdade, tem para todos os gostos. E aí eu faço essa meditação. E o que me ajuda muito? Por que eu estou gostando tanto de fazer de manhã? Eu gosto de fazer de manhã porque ela ajuda. Eu escolho algumas meditações que elas me ajudam a estar presente e pensar como que eu quero que aquele dia se desenrole. E assim, eu já falei muito nisso também. A vida, as nossas vidas são escolhas. Tudo na nossa vida é escolha. A gente escolhe viver a vida de um jeito ou de outro. Se de manhã você faz essa meditação e nela você meio que escolhe seguir o seu dia daquele jeito, eu garanto para vocês, a chance de você seguir o dia daquele jeito que você se visualizou lá é muito maior se você não tivesse feito essa visualização. Outra coisinha, essa é o meu xodó, a gratidão. A gratidão eu comecei a praticar diariamente, já faz quase um ano e meio. E tem vários jeitos de você praticar gratidão. Na verdade, eu vou contar um pouquinho da minha história, o que aconteceu. Eu estava vivendo 2 anos atrás. Tá, meus filhos tinham 6, 4 e 2 anos. Então, vocês podem imaginar que loucura estava sendo viver, tipo, longe de casa. Tipo, longe da família, que eu digo, né? Sem ajuda, vivendo com 3 pequenininhos, enfim. Eu tava vivendo no piloto automático, eu não via muita graça na vida, tipo assim, eu não parava para ver graça na vida. As coisas bonitas estavam lá, elas continuam lá, só que eu não via. E a gratidão me fez eu parar e falar, não, pera, as coisas bonitas estão aqui, eu tenho muita coisa bonita na minha vida, né? Então, assim, eu comecei a praticar e foi se tornando cada vez mais fácil. E assim, me fez totalmente mudar o jeito que eu via a minha vida, que eu via minhas circunstâncias, mudou minha vida da água para o vinho. Um jeito é o caderno da gratidão. Eu tenho um caderninho que eu escrevo todo dia de noite, 10 coisas, às vezes mais, às vezes menos, de coisas boas que me aconteceram naquele dia. Então, assim, não precisa ser coisa grande. Gente, é lógico que eu não tenho 10 coisas grandes na minha vida que eu sou grata. Grandes que eu digo assim, nossa, ganhei 3 mil reais hoje, eu também cozinhei 4 refeições saudáveis e eu corri 700 quilômetros, coisinha pequenininha. Por exemplo, minha filha deu uma gargalhada que eu achei o máximo, coisinha bem pequenininha, entendeu? Então eu escrevo nesse meu caderninho. Um outro jeito, eu trouxe para vocês verem, é meu potinho da gratidão. Meu marido adora esses post-it colorido e eu amei. Então, assim, todo dia à noite eu escrevo um milagre que aconteceu naquele dia e eu coloco no meu potinho. E ver o potinho crescendo, todo coloridinho, assim, é muito legal. Então, se vocês quiserem testar, pega um potinho bonitinho, pega papelzinho colorido se tiver, se não tiver pode ser branco mesmo, decora o potinho se quiser. E é muito legal isso. E assim, depois de um tempo, se você quiser abrir e ler as coisas, os milagres da sua vida, né? Principalmente num dia que a gente não estiver bem, é muito legal a gente ver as coisas que aconteceram com a gente. Eu vou parar de compartilhar aqui o vídeo rapidinho. Mas testem, gente, é muito legal. Uma outra ferramenta são as artes. Então, assim, quando eu falo em arte, é qualquer coisa. Pode ser pintura, pode ser desenho, pode ser pintura com tinta, pintura com canetinha, pintura com lápis, pode ser escultura, tricô, crochê, qualquer coisa que você faça com as mãos. Na verdade, quando você faz essas coisas, você está praticando a mindfulness, você está praticando a meditação, tudo ao mesmo tempo. Eu ia trazer aqui, esqueci, gente, desculpa. Eu fiz uma mandala, faz acho que uns 2 meses, eu pintei uma mandala toda com pontinhos. E assim, a hora que você está fazendo, que você está focado naquele trabalho, você esquece de tudo à sua volta. Então é por isso que aquilo funciona como uma meditação. Porque você está lá, você está focado, você está prestando atenção. É uma coisa muito rica, é muito bom exercitar esse lado criativo. E quando eu fiz essa mandala, eu compartilhei até nas minhas redes sociais e uma amiga viu e ela gostou, assim, ela gostou e ela nunca tinha feito também uma mandala. E eu fui ver essa semana, gente, ela criou um canal agora no Instagram
com as mandalas que ela tá fazendo, e ela tá fazendo a mandala dela em crochê, a coisa mais linda, muito legal. E aí ela falou, Tati, eu comecei porque você mostrou a tua mandala. Então, assim, são coisas muito legais e muito relaxantes. Essa amiga em particular, ela mora também longe da família dela. Ela tem 2 filhos piquititicos, muito próximos um do outro. Se eu não me engano, eles têm 1 ano de diferença só. Então, assim, a vida dela também, né, é uma doideira. E assim, ela fala, na hora que eles dormem de tarde, é a hora que eu faço minha mandala, é a hora que eu me acalmo, que eu sinto que eu tô meditando. Então, assim, quanta coisa boa, né, a gente pode tirar quando a gente está praticando coisas criativas. E assim, faz o que explora, faz o que é bom para você. Inúmeras ideias, gente. Tem inúmeras ideias de coisas que você pode fazer. Você pode cozinhar, se você gosta de cozinhar. Você pode organizar a casa. Eu tenho uma amiga que ela é assim, ela ama organizar a casa dela. É sem brincadeira, toda semana. Ela passou a semana passada inteira trabalhando, a semana inteira, pesado. Aí chegou no sábado, eu falei, e aí, você tá bem? Tipo, vai descansar? Ela fez, eu arrumei minha casa inteira, limpei até dentro do forno. Eu pensei, gente do céu, cada um faz de um jeito, cada um acha prazer de um jeito. Eu, Tatiana, jamais iria limpar minha casa desse jeito e meu forno para me sentir feliz. Mas que lindo que é isso, que lindo que cada um consegue descobrir uma coisa para fazer, né? E uma coisa que consegue fazer a pessoa se sentir bem e feliz. Então, o mais importante, gente, é isso. O mais importante que eu quero que vocês tirem de tudo que eu falei hoje. Só um minutinho, desculpa, me atrapalhei aqui. O mais importante que eu quero que vocês tirem de tudo que eu falei hoje é exatamente isso. É que quem é a pessoa mais importante do mundo? A pessoa... Ah, meu Deus, era aqui. A pessoa mais importante do mundo é você. Nunca se esqueça disso. Então, você faz o que é bom para você. O meu trabalho aqui é mostrar para você caminhos, é mostrar para vocês ideias, mostrar para vocês como a gente consegue sair de um lado e ir para o outro, né? Mas quem vai descobrir mesmo qual é o caminho certo é você. E é isso que o coaching faz, na verdade. O coaching é um trabalho lindo por causa disso. O coaching é um trabalho lindo porque nós, como coaches, nós acreditamos que as respostas estão sempre dentro de você, do cliente. Então, o que a gente faz? A gente é só um facilitador para você descobrir as respostas dentro de você. Porque não adianta eu dar uma receita de bolo para você, uma receita, não de bolo, mas não adianta eu dar uma receita de como viver uma vida equilibrada, faça isso, 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 isso. Se aquilo não é verdadeiro para você, se aquilo não funciona para você, não vai adiantar, entendeu? Então, assim, você tem que saber o que funciona para você. Imagina se eu, Tatiana, falar para essa minha amiga, que gosta de limpar a casa dela. Olha, senta e medita por 3 horas seguidas que vai fazer bem para você. Meu, para ela não, ela precisa arrumar as coisas dela, ela precisa se movimentar, ela não pode ficar sentada 3 horas meditando, para ela não vai funcionar. Então o coach é isso, ele tira o melhor de você, de cada um, entendeu? Porque você sabe o que é melhor para você. Só que às vezes você não consegue acessar isso, tá lá dentro, bem escondidinho, e o coach vai conseguir fazer você descobrir isso. E eu tenho um presente para quem ficou aqui até o fim, gente. Eu tô tão feliz. Tem um monte de gente no Instagram também, tem um monte de gente aqui no Zoom. Tô muito feliz, muito obrigada. E assim, como gratidão por tudo isso, pelo tempo de vocês, por vocês estarem aqui, por todo o apoio de vocês. Quem achar que tá pronto para descobrir o melhor que está em você, quem acha que está pronto para transformar a sua vida, tem alguma área da sua vida que você acha que você quer se transformar, você quer descobrir coisas novas, você quer melhorar, então eu quero oferecer de presente para vocês uma sessão de transformação. É uma sessão de coaching em que a gente vai trabalhar coisas em você e você vai descobrir coisas que às vezes você nem tinha pensado. Então, assim, quem gostaria de fazer isso, por favor, me manda uma mensagem no direct do Instagram, por favor, ou então quem está no Zoom aqui pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, me manda uma mensagem só dizendo eu quero.
Só que me manda ainda hoje, tá? Isso vai valer só para quem me responder ainda hoje. E aí você só fala, eu quero, eu topo, tô dentro, alguma coisa assim, e aí a gente marca uma sessão online. E é isso, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Para quem tá no Zoom, desculpa, o Instagram não tá vendo, mas quem tá no Zoom, esses são os meus contatos. Vocês podem se conectar comigo, me seguir nessas redes sociais, me seguir no YouTube. Eu sempre compartilho material, sempre compartilho ideias para a gente sempre viver melhor. E lembra aquela historinha da gratidão que eu estava falando, né? Que eu estava falando que eu vivia no piloto automático, que eu só via problema atrás de problema, tarefa atrás de tarefa, e de repente, quando eu comecei a praticar a gratidão mais forte, eu comecei a ver as coisas boas da vida. Eu quero citar para vocês uma frase do Albert Einstein. Ele falou assim: existem apenas 2 modos de viver a vida. Um é como se nada fosse milagre, e o outro é como se tudo fosse um milagre. Então, vocês escolhem em qual tipo de vida, qual modo de ver a vida vocês querem, né, seguir para frente. Então é isso, muito obrigada. Gente, do Instagram eu vou desligar vocês. Gente do Zoom, aguarda 1 segundo que eu vou ler o chat com vocês, tá bom? Peraí, eu vou ler o chat com todo mundo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Gente, do Instagram, muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Célia, Eva, Simone, Vilarinho. Gente, Marise, obrigada de coração, gente. Aqui, eu vou botar meu óculos, que a pessoa tá começando a ficar cega, não enxerga direito, tá? Joara gostou da danceteria, foi o maior. As crianças dormem, a gente pega aqueles neons, sabe? A gente quebra os neons, faz aquela balada, aí depois eles levam todos os neons para as camas, então assim, eles dormem com a cama toda iluminada. Foi bem legal. A Silvia tá falando que começou a fazer o caderno da gratidão e tá adorando, e o pote dos milagres. Que legal, Silvia, fico feliz, viu? É muito, muito bom mesmo, muito, muito bom. Eu acho que... E assim, uma dica para a vida, para tudo, a gente tem que ser consistente. Não adianta a gente fazer uma coisa por uma semana e parar. O benefício, como a gente cria hábitos, né? A gente cria hábitos sendo consistente. E tanto hábitos positivos como hábitos negativos. Eu ouvi isso um dia e foi tipo um soco no meu estômago, né? Eu falei, é verdade. Por exemplo, uma pessoa obesa que pesa 200 quilos, eu não estou julgando, tá, gente? Estou só pondo um fato. Uma pessoa que pesa 200 quilos, ela não chegou a 200 quilos de um dia para o outro. Foi constante. Hábito ruim atrás de hábito ruim atrás de hábito ruim. Então, assim, do mesmo jeito que a gente vê tanta gente... Eu acompanho um grupo de pessoas, de mães que querem emagrecer, eu já vi mãe que pesava 150 quilos e hoje ela pesa 60. Então também, essa daí ela fez ao contrário, ela fez o caminho inverso. Ela fez hábito bom atrás de hábito bom atrás de hábito bom e ela fez um novo estilo de vida para ela, né? Então isso é que é muito importante. A Tamara está conversando aqui. Parabéns pela sua belíssima apresentação. Obrigada. Eu não sei quem foi que escreveu, que não tem o nome. De nada, gente. Está todo mundo agradecendo aqui. Eu estou muito feliz. A Vânia escreveu, né? Que tem 2 modos de ver a vida. Exatamente, Vânia. Existem apenas 2 modos de viver a vida. É isso aí. Ela escreveu o que eu tinha falado, né? A gente escolhe para que lado a gente vê. Assim, a nossa vida, a vida de todo mundo, gente, no planeta Terra, do mundo inteiro, tem coisas boas, tem problemas. Desculpa, tem problemas, tem coisas ruins e tem coisas boas e milagres, vamos chamar. A diferença é que tem gente que consegue enxergar o lado bom e tem outras pessoas que decidem focar só no lado ruim. Então, assim, pensa isso para você. Você está cercado de coisa boa ao seu redor. Só que como você vai fazer para você enxergar essas coisas boas? Para você enxergar essas coisas boas, você vai ter que pôr os óculos das coisas boas. Você vai ter que olhar lá daquele lado, né? A minha mãe, que por acaso está aqui, tá? Eu não ia falar, mas ela está aqui. Mas enfim,
Eu lembro quando eu era criança que eu ouvia as amigas dela sempre dizendo para ela: nossa, a Joara usa óculos cor-de-rosa, ela vive com óculos cor-de-rosa. E eu entendia, quando eu era pequena, mas eu entendia. Que elas queriam dizer, tipo assim, que minha mãe só via as coisas boas da vida, né? E depois, aí eu cresci e nunca saiu essa história da minha cabeça. E assim, gente, todo mundo tem que ter óculos cor-de-rosa. Não precisa, ninguém tem que usar o óculos cor-de-rosa e fazer com que ele feche os olhos para os problemas. A gente tem que ter, claro, olhar para os problemas, saber que eles existem. Só que o que a gente vai fazer? A gente não vai ficar se lamentando com o problema. A gente não vai ficar, eu sou vítima, pobre de mim, o meu problema. Não, o que eu posso aprender com esse problema? Como que eu posso fazer para resolver ele? Ou então, às vezes, um problema, às vezes a solução não está nem na tua mão. Então, assim, esquece. Se não está na tua mão a solução, gente, deixa. E foca nas coisas boas. Quando a gente foca nas coisas boas, mais coisas boas aparecem. Isso é fato, é quase o que um milagre. Você foca nas coisas boas e você vai procurando só coisa boa. Esse foi o milagre da gratidão na minha vida. Você vai procurando coisa boa, as coisas boas vão aparecendo aos seus olhos. Então você bota o seu óculos cor-de-rosa e sai procurando coisa boa na vida. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada de coração mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. A gente não se esqueçam de se conectar comigo nas redes sociais. A gente manda mensagem, vocês me mandam mensagem, me mandam ideias de vídeo. Estou sempre aqui para ajudar todo mundo, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Boa noite, Brasil. Bom dia, Austrália. Um beijo para todo mundo.